tempos tenebrosos. E nós temos visto isso nas nossas escolas bíblicas dominicais. Tempos de trevas. A igreja está totalmente afastada do Evangelho. Toda a baixa Idade Média, a igreja levanta para si ídolos como poder, como prazer. A liderança da igreja está corrompida. O clero e o papado estão distantes de Deus, estão preocupados com a política, estão preocupados com quem estará à frente do poder, de parte do antigo Império Romano e de parte do Império Bizantino. Século XII até o século XVI, a igreja passou por momentos de trevas. E aqueles que estão vindo aqui pela manhã têm se deparado com dias angustiantes. Porque não é somente um problema com o papado, mas é um problema em toda a sociedade. A sociedade está vivendo, tentando se salvar. E a Igreja Católica Apostólica Romana, entendendo essa situação, começa então a praticar a venda de indulgências, tentando salvar, tentando vender a salvação e o perdão. Não bastando isso, nós temos também papas que são totalmente libertinos, dado ao adultério, dado à prática da simonia, da venda e do tráfico de objetos sagrados e do nepotismo eclesiástico. Nós temos também a luta contra uma grande pandemia, a peste negra, que assolou 1/3 da Europa. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram por conta da peste negra. Nós temos um caos na igreja, nós temos um caos sanitário e nós temos um caos no governo. Bem semelhante aos nossos dias, não? O século XIV até o século XVI foram séculos difíceis. Foram dias difíceis. E dentro de um pequeno monastério agostiniano, tinha um homem no século XVI, mais precisamente entre 1512 e 1517. O nome dele era Martinho Lutero. E Martinho Lutero sofria de um problema que a sociedade no século XXI continua sofrendo. O problema é: o que eu vou fazer para me tornar um homem justo? O que eu vou fazer, o que eu posso fazer para ser um homem bom? Isso angustiava Lutero, a ponto de, certa vez, lidando com os seus confrontos internos, ele passar por uma grande tempestade e uma grande chuva de raios, e ele fazia uma promessa para uma santa chamada Ana de entregar a sua vida ao monastério, porque ele temia a morte. Lutero era um homem como qualquer homem, como um homem qualquer, que busca salvação, que busca utilizar os recursos possíveis para conseguir ser um homem melhor e que nunca se dá por satisfeito. Não obstante, ele sempre se acha indigno diante de Cristo. Diz os historiadores que na primeira missa de Lutero, ele foi tomado de grande temor, pois ele entendia que ele estava apresentando aos homens nada mais, nada menos do que Cristo. E isso fez com que ele se sentisse esmagado por sua indignidade. Lutero nunca se sentia bom o suficiente para ser salvo. Para quem já teve a oportunidade de assistir alguma obra cinematográfica deste grande reformador, pode ver ele várias e várias vezes indo ao seu mentor, ao seu conselheiro, se confessar. A ponto de, certa vez, ele ter saído do confessionário, lembrado de um pecado que ele tinha cometido e voltado ao confessionário novamente para se confessar. E seu conselheiro, John Staltz, fala para ele: só volte aqui se você realmente fizer algo de mal, porque você está tomando o meu tempo. Então volte quando algo realmente pecaminoso você tiver feito e venha e se confesse. O problema de Lutero era um problema de coração. Ele tinha uma dificuldade com a deidade.
porque ele só olhava Deus como um Deus justo, como um Deus irado por sua justiça, um Deus mau. E quando ele se deparava com as passagens de Paulo, ao olhar a justiça de Deus aplicada sobre os homens, ele não conseguia ver nada mais, nada menos do que um Deus que exige perfeição diante de homens imperfeitos. Certa vez, Lutero, então, tem a oportunidade de ter os seus olhos abertos ao olhar o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, onde diz que o apóstolo Paulo fala: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero, ao se deparar com essa passagem e o Espírito Santo abrir os olhos dele, ele então diz que esse é o artigo pelo qual a igreja se mantém em pé ou cai. A justificação pela fé é o fundamento que mantém a igreja